Você sofre com ansiedade? Você tem muitos pensamentos acelerados? Você pensa demais? Você está o tempo inteiro procurando um motivo para reclamar de alguma coisa? Se esse é o seu caso, você caiu no canal certo. Hoje quero falar com você sobre uma coisa muito importante, sobre algo que vem sendo afetando, vamos dizer assim, milhões de pessoas. Talvez você seja uma dessas vítimas. É uma pandemia silenciosa que tem entrado em muitos lugares. Se você já se interessou pelo que a gente está aqui falando, quero te pedir, não saia desse vídeo, fique até o final dele que creio que ele vai ser de utilidade para você. Mas, para que a gente não venha perder tempo, quero chamar aquela vinheta para a gente começar a comentar sobre o assunto. Estamos de novo, junto, como sempre, se vocês perceberam aí, dei uma cortada no cabelo, né, para ficar mais bonito, né. Mas o assunto de hoje é muito interessante e eu quero aqui esclarecer algumas coisas. Tem alguns comentários, algumas pessoas perguntam assim: Júlio, você está falando muito sobre pensamento, você está falando muito sobre como a pessoa deve pensar. Eles estão comentando sobre esse assunto, por quê? Porque como a gente acaba ministrando a palavra de Deus e começa a haver aí um desencontro muitas das vezes daquele que não tem um conhecimento. Então eu quero esclarecer algumas coisas aqui para você. A verdade, nada mais que a verdade, ela sempre é boa para libertar. Eu continuo ainda ministrando a palavra de Deus, porém eu aprendi uma ferramenta poderosa na minha vida. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Esse canal aqui é mais uma explicação do que eu trazer um conteúdo. Quando eu falei, se você sofre com ansiedade, se você tem pensamento excessivo, se você está sempre procurando algum motivo para reclamar, eu quis chamar a sua atenção, porque por muitos anos da minha vida eu fui assim. Talvez quem estava mais próximo de mim, somente as pessoas mais próximas de mim sabiam disso. E assim, nós temos sido contaminados por essa pandemia silenciosa de ansiedade. Eu comecei a pensar sobre isso depois que eu tive uma crise de ansiedade. Eu fui para a igreja no ano de 2009, conheci a palavra de Deus. E aí o que aconteceu? No decorrer desse tempo eu acreditava que Jesus, pelo poder da palavra dele, nos libertava. E claro, ele é poderoso para fazer isso. Mas ele também nos dá algumas ferramentas e que podem nos trazer auxílio no momento da nossa caminhada. Sabe? E aí eu fui percebendo que Deus, ele trabalha de formas que às vezes nós não conseguimos compreender e acabamos sofrendo porque nós não compreendemos. A Bíblia vai falar que por falta de conhecimento o povo perece. E eu quero que você entenda, o pensamento é a ferramenta mais poderosa que você pode ter contra todos os sintomas emocionais da sua vida. Por quê? Só para você entender rápido o que eu estou querendo falar para você nesse vídeo, é o seguinte: eu por muitos anos da minha vida, na minha adolescência, na minha infância, eu vim de uma família conturbada com os vícios da droga e da bebida. Eu cresci dentro de uma casa com confusão, com briga, com problemas financeiros, com problemas, agressões verbais, físicas, com humilhações. E isso me condicionou ao longo da minha vida. Me condicionou a acreditar que eu sempre teria um problema. Isso, durante um período da minha vida, eu fui crescendo, criou uma preocupação que eu posso dizer excessiva em mim. Eu estava sempre preocupado, mas não uma preocupação normal, uma preocupação excessiva. Sabe quando é algo pequeno, mas você se preocupa e se torna tão grande? Eu vivia assim. Se tivesse que acontecer algo amanhã, eu não dormia, eu ficava ansioso com isso, eu queria de alguma forma resolver isso antes do tempo. Fora que eu pegava e o que acontecia? Eu aumentava o problema, ele estava desse tamanho, eu fazia com que ele ficasse enorme. A minha mente aumentava o problema. E aí chegou um período na minha vida que eu tive uma crise de ansiedade, travei, e eu falei, eu sou um cara fui treinado pela minha mãe a ser uma pessoa mais dura, no sentido que o mundo é difícil, que as coisas não vai ser fácil, que a gente tem que lutar, que a gente tem que correr atrás, que as pessoas não... E isso fez com que a minha mente desse, sabe, aquele famoso nó? Falei, o que está acontecendo comigo? Me deu uma crise de ansiedade que me travou e me dava vontade de chorar do nada, eu queria ficar sozinho, não tinha muita vontade de fazer nada. Falei com poucas pessoas quanto a isso, foi poucas mesmo, vamos dizer 2, 3, 4 pessoas no máximo, bem mais chegado. Não comentei nada com ninguém, não postava nada na internet, mas isso me chamou a atenção. Eu falei, não é brincadeira isso, porque a gente tem o costume de dizer que a ansiedade, a depressão, ela é frescura, que é coisa da cabeça da pessoa que não tem o que fazer, mas não é.
E durante esse período da minha vida, eu fui percebendo que o que me mais fazia sofrer era a minha mente. A minha mente era o meu pior inimigo, porque a minha mente, ela olhava tudo que estava em volta e ela aumentava o que eu estava vendo, ela não me dizia a verdade. E durante este período eu falei, não está normal, eu preciso entender. Porque eu estava orando, né? Eu estava buscando a Deus, eu estava indo na igreja. Eu falei, mas por que eu estou tendo esse sintoma? Por que eu estou tendo esse desânimo? Não é normal isso, não é falta de Deus, como muitas pessoas podem pensar. Talvez você aí, que é o crente de plantão, pode dizer assim, não, é falta de Deus, porque não é falta de Deus. Somos um corpo físico e dentro desse corpo físico nosso temos um órgão dentro da nossa cabeça e dentro desse sistema de massa que fica dentro do seu crânio, você tem emoções, você tem sentimentos, você tem condicionamentos que foram criados, você tem medo e isso faz com que crie muitos gatilhos emocionais. E aí eu fui procurar entender. E o primeiro livro que eu busquei para mim começar a entender foi o do Augusto Cury, um psiquiatra muito renomado, que tem muitos livros, ele é um psiquiatra cristão, sabe? E eu comecei a ler aquilo ali, eu falei, é um livro que se chama Navegando, se eu não me engano, nas Águas das Emoções. E eu comecei a ler, comprei outro livro dele, comecei a pesquisar e me aprofundei nesse assunto. E um livro foi desencadeando o outro. Eu fui buscando conhecimento com bases nos autores, com experiência própria, com coisas que foram cientificamente comprovadas. E aí veio me trazendo uma revelação de uma ferramenta que Deus nos deu que muitas das vezes nós achamos que não somos capazes de usar. E aí eu li muitos livros, acredito eu aí que eu li mais vamos basear em uns 30 livros, né? De 20 a 30 livros baseados sobre a mente humana, sobre o conhecimento, sobre as emoções, sobre o nosso temperamento. E aí isso foi me dando um entendimento do que é a nossa mente. Porque nós achamos que é assim, que nós vamos para a igreja e acabou o processo. Lá você entra e Jesus, no nome dele, você é liberto. Você é liberto pelo sangue de Jesus Cristo. Porém, nós temos que entender que somos seres humanos que bombeamos sangue, somos humanos que precisamos ser tratados de dentro para fora. E aí eu fui entendendo que há muitas coisas que foram acarretadas na minha vida desde a minha infância. O medo que eu tinha de ver o meu padrasto batendo na minha mãe, ou a minha mãe indo para cima dele por causa da bebida. O medo que eu tinha do que as pessoas olhavam e falavam. O medo de quando a gente tinha que mudar de casa, porque muitas das vezes não davam conta de pagar o aluguel, que nós morávamos em casa de aluguel no dia certo, e o dono pedia a casa. E isso numa criança foi acarretando dentro de mim coisas que ao longo da minha vida veio disparar com 30 anos isso. E aí eu fui buscando conhecer, e aí eu vi que a nossa mente ela pode ser o nosso amigo ou ela pode ser o nosso inimigo. Assim, a ansiedade ela é terrível, ela está aprofundando a alma das pessoas num abismo sem fim. Mas há uma cura, tá? Se você está vendo esse vídeo aqui, eu sei que tem muitos conteúdos, muito das vezes com especialistas melhores, né? Que falam muitos com mais conhecimento do que eu. Eu sou apenas uma pessoa que estou buscando conhecimento por si próprio e estou querendo passar isso nesse canal que nós criamos, para que possa ser de utilidade para outras pessoas. Porque uma vez, e aqui eu quero falar para você, uma vez eu estava dentro da igreja e lembro que uma pessoa falou que Deus me usaria no ministério de libertação. E eu me vi uma pessoa que colocar as mãos sobre alguém e no nome de Jesus os demônios se manifestam e eu vejo a pessoa possessa, caída, se estribuçando ali, espumando e eu repreendendo o demônio. E aí ao longo da minha vida, do meu ministério, eu fui vendo que através da palavra Deus pode libertar. Eu acredito que a palavra tem poder. Mas de que modo nós podemos usar essa palavra? E muitas das vezes nós condicionamos a nossa palavra de uma maneira errada. E aquilo que sai da nossa boca, ela condiciona aquilo que nós ouvimos. Então, assim, eu condicionei a minha vida por muito tempo com palavras erradas. Palavras erradas e meus pensamentos eram condicionados dessa maneira. E aí, eu orando a Deus, eu falei, Deus... Um dia eu estava orando e o Espírito de Deus falou dentro da minha consciência, dentro de mim. Ele disse assim, Júlio, eu estou te dando autoridade para você pisar em lugares que você jamais imaginou pisar. Estou te dando ousadia para libertar pessoas, altares que estavam quebrados através da sua vida, eu vou restaurar. Eu me levantei com aquela mensagem e isso ficou martelando por um bom período na minha cabeça. E aí eu fui orando, buscando a Deus. E nesse período eu entendi, quando eu estava passando por esse processo, quando estou cada dia mais tendo conhecimento nisso, e quando eu entendi que a minha mente é o meu melhor amigo ou o meu pior inimigo,
eu entendi o que Deus queria de mim, que Ele queria sabe, deixa eu dizer algo para você, preste atenção. A área onde você foi mais afetado na sua vida é o lugar onde Deus vai mais te usar. E aí foi isso que veio na minha cabeça. Onde eu era mais afetado era onde Deus queria me usar. Eu falei, Deus, eu preciso aprender, eu preciso me curar as minhas emoções para poder ajudar outras pessoas também. E aí foi onde eu criei esse canal, para alcançar as pessoas o máximo possível, para dizer com as minhas experiências, ou através de leitura de livro, através de reflexões da Bíblia, através de vida de outras pessoas, o que a nossa mente pode fazer por nós. Então assim, a sua mente ela pode ser o seu maior inimigo ou ela pode ser o seu amigo. A tua mente ela pode te levar para o céu ou ela pode te deixar dentro do inferno. E quando eu falo inferno e céu, eu não estou falando um céu que nós iremos depois da morte ou um inferno depois da morte. Eu estou dizendo enquanto estamos vivos, nós podemos fazer da nossa vida um céu ou um inferno com aquilo que pensamos. Sabe, tudo aquilo que pensamos cria vida e eu aprendi isso. Por isso que a Bíblia vai dizer como o homem imagina, como o homem pensa, assim ele é. O apóstolo Paulo, eu sempre tenho o costume de dizer na carta de Paulo, aos Romanos capítulo 12, verso 2, vai dizer assim, não vos conformei com este mundo, mas renovam as vossas mentes, é um conselho de Paulo, renovam as vossas mentes pelo poder da palavra. E que palavra é essa? Nós achamos que por meio de nós pegar a escritura, abrir ela e ler, é simplesmente o fato de nos tornarmos libertos. Mas temos que nos aprofundar, buscar um conhecimento, para que nós possamos entender com a nossa mente o culto racional e saber como podemos ser libertos. É renovando a nossa mente, através de livros, através da escritura, através de palestras, que nos traz um conhecimento de que a nossa mente ela é poderosa para fazer infinitamente mais além daquilo que estamos pedindo ou pensando, segundo o poder de Deus que opera dentro de nós. E esse poder opera dentro da nossa mente. Então assim, se você é uma pessoa que anda ansiosa demais, eu te convido, não deixe de se inscrever nesse canal, não deixe de compartilhar os nossos vídeos, não deixe de nos ajudar com like, porque eu creio que através desses vídeos, pessoas que estão, sabe, ansiosas, chorando, deprimidas, que olham para todos os problemas da vida delas e não enxergam uma solução, vê o problema pequeno aumentar, sabe, não dorme pensando em resolver o problema de amanhã. Esse canal aqui é para essas pessoas, tá bom? Eu te convido, fique comigo nesses vídeos, compartilhe se você achar de utilidade para outras pessoas e eu creio que a nossa mente junto poderá nos colocar em lugares que jamais imaginamos esperar. Esse canal aqui é para pessoas que querem mudar a forma de pensar. Esse canal é um canal para pessoas que querem, assim como eu, transformar as suas mentes, que condena, que coloca você lá para baixo, que coloca a síndrome de que você não é capaz, de que tem pessoas superiores do que você, que tem pessoas mais inteligentes do que você, que coloca o medo constante na sua cabeça, aquele pensamento acelerado que fica constantemente batendo. Há um meio de você bloquear esses pensamentos constantes, esses pensamentos intrusivos na sua vida. E nos nossos vídeos nós vamos tratar sobre esses assuntos, tá bom? Então eu quero que você fique com Deus, creia que você pode, através da sua mente, fazer de um céu aqui na terra a sua vida, tá bom? Não deixe de compartilhar esse vídeo. Eu estou aqui somente dando uma explicação, que eu não estou fora da palavra de Deus, tá? A palavra de Deus ainda continua sendo ainda o único remédio para as nossas vidas, continua ainda sendo o melhor remédio para as nossas vidas, mas baseado em conjunto com a palavra de Deus, iremos aqui trazer conhecimento para que possamos de uma forma clara e específica sermos libertos de tudo aquilo que limita a nossa mente e acorrenta a nossa mente de viver uma vida plena, em paz e na presença de Deus, tá bom? Deus abençoe e agradeço você ter ficado comigo aqui até o final desse vídeo e tamo junto até o próximo.